você pudesse contar 1, 2 testemunhos, assim, dos mais... que mais ficou na sua memória desse período com a oficina, assim, o que você diria, assim? Quais foram as experiências mais marcantes para você? Douglinha, são muitas, mano. Mas, assim, uma que foi muito louca, nós estávamos tocando no Uruguai. Uruguai. E aí o pastor falou assim, cara, vamos fazer um evento numa praça que é um ponto de drogas. Vamos lá, pastor. Uhum. De boa. Lá é assim, parecia o Paquistão, assim. Ficavam os policiais... Sério? E a galera, assim, usando drogas, assim. Então, eles preferiam ter a galera lá contida do que espalhadas. Era como se fosse uma Cracolândia, não tão feia como uma Cracolândia. Uhum. Porque o pessoal não morava literalmente ali. Mas, beleza, a gente foi. Quando a gente começou a tocar, tocando rock and roll, os malucos ficavam num lado. Porque eles não queriam chegar, porque tinha crente. E os crentes não chegavam porque a gente não parecia crente. Sempre nesse lugar, né? Sempre no meio. E a coisa mais louca de tudo é que eu tenho essa cena gravada até hoje no meu coração. Tinha um punhadinho de gente aqui no meio, uma renca dos malucão no canto só olhando, e uma renca dos crentes assim, ó, só no outro canto com a Bíblia debaixo do braço, porque anunciaram em todas as igrejas que ia ser um evento cristão. Sim. Então, um monte de crente com a Bíblia debaixo do braço, olhando pra nossa cara assim, né, ó. Quase estendendo a mão pra expulsar. E a gente tocando. Eu não tô brincando. Eu falava assim, Deus, o que eu tô fazendo aqui, Senhor? Tem esses momentos, né? Sabe aquele momento que você fala, Senhor, onde é que eu errei? Onde é que eu não te ouvi? E eu tô aqui. Beleza, e a gente lá. Caiu uma chuva. Mas não foi uma chuva, foi aquela torrencial mesmo. E não tinha cobertura no palco. E eu me lembro como se fosse hoje. Foi uma coisa tão do espírito que um olhou pra cara do outro e ninguém falou, vamos continuar. Nada. A gente só jogou um plástico em cima do equipamento, pedaleira, essas coisas que pode dar curto, e a gente continua a tocar. Crente é feito de açúcar, né, Douglas? Tu tá ligado, né? Pensa num bicho fresco, é crente. Começou a pingar os crentes, ó, já vazaram. Nessa que eles vazaram, o habitat dos caras era aquele dos malucos. Uhum. Quando os caras viram que não tinha mais ninguém, os caras chegaram na frente. Acredite. A gente acabou de tocar naquele dia, o Manga trouxe uma palavra, aquela que vem do alto mesmo. O pastor começou a traduzir e foi uma colheita tão grande. Aquele povo estava tão desesperado por Deus, eles pegavam as nossas mãos e colocavam na cabeça deles. É mesmo, cara. Mano, fruto daquele dia, o pastor fez questão de fazer o batismo na praça. Não que números sejam importantes. Sim, sim. Porque a gente tem essa mania de ficar quantificando e qualificando a obra de Deus. Não dá pra fazer isso. Não dá. Mas assim, só pra gente entender o que Deus fez, foram mais de 200 batismos. Cara. Na mesma praça. Sim. Cara, isso foi forte demais, mano. E assim, cara, uma outra experiência muito forte que eu tive com Deus foi assim, eu me lembro como se fosse hoje. Lembra dos eventos do SOS da Vida? Sim. Do Pacaembu? Eu me lembro que nós tínhamos que dar todas as listas, as músicas já para liberação do ECAD. Beleza. Um dia antes eu tava lá, Senhor, nos abençoe amanhã, nos use, que seja para tua glória. E Deus falou assim para mim, ó, amanhã eu quero que você toque Deus Eterno. Pai, não dá. Já foi passada a lista pro ECAD e não dá mais para mudar. Não dá tempo, né? E Deus... O ECAD é o órgão responsável pelos direitos autorais das músicas, isso, né? Isso. Desculpa, até isso não, tinha que explicar, né? E se você não liberar o ECAD pode bloquear o evento, pode pedir, porque às vezes o cara que é o dono da música, e no caso seria eu mesmo, mas se você não liberar, o cara pode pedir o dinheiro pela aquela, como é que fala? Execução, por aquela execução. Usado indevidamente. Então, eu falei, Deus, eu não posso fazer isso. Aí eu falei, mas se o senhor está querendo, o senhor vai dar um jeito. Beleza. No dia seguinte estávamos tocando e os prazos, né? O horário é muito cronometrado. Acabou a banda, cara, você está praticamente terminando a música e já está... Entrando próximos... Já estão tirando você do palco para entrar outro. Beleza. Quando nós acabamos a música, cara, a gente olhou para um lado, olhou para o outro, não tinha ninguém para tirar a gente do palco. Ninguém. Cara, eu me lembro como se fosse hoje. A galera olhou pra mim e fez assim, e aí? Na hora, cara, eu falei assim,
Eu cheguei lá e falei assim, então, gente, nós não íamos tocar essa música, mas eu sei que existe um motivo para isso. E eu peguei e cantei essa música. Eu acredito muito que Deus, ele é muito específico. E Deus move, às vezes, uma multidão, um evento, às vezes por uma vida. Eu creio nisso. Eu também. Eu me lembro que muitos anos depois, e eu toquei a música, muitos anos depois, eu estava numa livraria cristã, bateram no meu ombro assim, era uma moça. Juninho, você não me conhece, mas você lembra do dia tal, 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 tal? Eu falei, lembro. Naquele dia, eu estava muito louco, eu estava naquele evento, porque para mim era só um evento de rock. E quando você falou, eu não deveria tocar essa música, mas se Deus está mandando, porque existe um propósito, naquele momento eu fiquei careta, e só tinha eu, a tua voz e Deus naquele estádio. Eu tive um encontro tão forte com Deus na minha vida, e até hoje eu sigo os caminhos de Jesus. Cara. E ela falou assim, eu não duvido que, eu até hoje acredito que tudo aquilo aconteceu por minha causa. Uma outra, aí eu lembrei de uma outra. Manda, porque a gente tá mas sendo é que é muito demais abençoado. isso. Cara, eu nunca mais vou me esquecer. Uma vez a gente tocou num evento, num estádio, num ginásio no interior de São Paulo. Aquela mania, né, de crente, né? Números. Uhum. Aí na hora do apelo, adivinha quantas pessoas levantaram a mão? Uma. Esse dia eu falei, nossa, velho, fim de carreira, fecha a porta, vamos vender sanduíche natural na praia. Por quê? Aquela cabeça que a gente tinha imatura, né, de números, né? Ah, muita gente levantou a mão, glória a Deus, estamos no centro da vontade de Deus, deu certo. Será? Né? Números, será? Sei não, hein? Aí, resumo, aquele dia foi frustração total. Muitos anos depois um cara chegou, Juninho, você não me conhece, cara, mas eu te conheço. Eu falei, sério, mano? Pô, legal. Cara, eu preciso te contar um testemunho. Fala, mano. Então, lembra do estádio tal? Cara, lembro. Da cidade tal? Sei. Eu tava lá. Aí eu fiz aquela cara, tipo, legal, né? Mas como é que eu vou lembrar? Né? Mas e aí? 3 pontinhos. Ele falou assim, então, você lembra do evento que só uma pessoa aceitou Jesus? Eu falei, opa, se lembra. Ele falou, fui eu. Sério, cara? Mas você tá bem? Tá firme com Jesus? Ele... Na verdade, cara, eu fiquei tão apaixonado por Jesus que eu comecei a frequentar a igreja. Porque você sempre fala, a gente sempre fala, né? Procura uma igreja local. E eu me apaixonei tanto por Jesus que eu comecei a ler a Bíblia. E eu não parava mais de ler a Bíblia. Fui estudar. Hoje eu sou um pastor de uma igreja de quase 1000 membros. Não que os números importem, mas... Cara, quando ele falou aquilo, mais uma vez Jesus fez assim na minha cara. Vem aqui, bota a cara aqui. Pish! Você tá vendo, rapaz? Você não sabe de nada. Sou eu quem sabe faço. de nada, inocente. Só faz a tua parte e deixa o resto comigo. Cara, essas experiências foram as coisas que a gente fala assim, Deus, Senhor, isso motiva demais, cara.